Eu acho um tanto estranho falar do Roberto Tereziano. Normalmente eu estou do outro lado da câmera, muitas vezes, fazendo as perguntas. É um cidadão comum, filho de uma família pobre de Poços de Caldas, com 11 irmãos e uma vida com bastante dificuldade econômica, aquele tanto de filho para um pai só sustentar. E simplesmente isso, é um cidadão comum que se interessou por diversos assuntos, que não podendo fazer um curso de medicina, que era o seu sonho, acabou indo para o jornalismo, para a comunicação e tudo mais, nada mais que isso, simplesmente cidadão. Uma infância de periferia, nós morávamos sempre aos redores da cidade, né? E mais uma infância livre, onde a gente tinha os campos, tinha uma cidade verde, bonita, água, e era uma infância de periferia sem nenhuma outra mudança. Morava em diversos bairros da cidade, não vinha muito para a área central da cidade, até os 10, 11 anos, era praticamente você ficava no seu bairro, naquela comunidade, era essa vivência. Tem uma curiosidade, uma irmã, que nós tínhamos tantos vizinhos negros, e eu tive uma irmã recém-nascida que nunca tinha visto uma pessoa branca, porque todos os vizinhos também eram negros. E a primeira vez que ela viu uma pessoa branca, ela chorou muito, ela queria tocar na pele assim, era estranho, porque a gente vinha tão pouco para a cidade, né? Eu morei num lugar chamado Charque, que é a Zona Leste, morei por um pequeno período no bairro São José, depois do alto da Rua Assis Figueiredo. Mas eu nasci no Country Club. Eu fui muito recém-nascido para este bairro chamado Charque. Então, acabei morando nas 3 regiões de Poços de Caldas, já que a zona sul, a nossa zona oeste, né? A nossa zona norte são as fazendas, que a gente não morou em área rural, mas eu também frequentei Fazenda Barreiro, Fazenda Santa Lina, então a gente ocupou a cidade em 360 graus. Eu sempre estive muito perto de comunicação. Meu pai foi gerente de uma fábrica do Matarazzo e teve um acidente de trabalho que o impossibilitou de trabalho pesado. Então ele acabou aprendendo eletrônica, passa a trabalhar como eletrotécnico. Então a gente vivia isso dentro de casa, montando equipamento, mexendo com rádio, nem tinha televisão no período. Então eu tinha já uma aproximação com comunicação. Mas o meu plano mesmo era fazer um curso de medicina. Esse era o sonho, fazer um curso de medicina. Tinha mais 3 colegas com o mesmo propósito. Quando nós chegamos no tempo correto para se procurar um curso, não havia possibilidade financeira de se fazer tal curso, era um negócio caro e a gente mal se mantinha no ensino público, não é? Então escolhemos outra coisa. Falei, em Espírito Santo do Pinhal tem uma escola agrícola e a agricultura vai ser um bom negócio para o futuro. Fomos para Espírito Santo do Pinhal, não aceitavam alunos de outro estado, só alunos de São Paulo. Então frustrou. Eu já era colaborador de alguns jornais, muito moleque, escrevendo sobre teatro, cinema, eu tive muito envolvido com isso, com fotografia e tal. Mantinha colunazinhas assim nos jornais da cidade e então foi um pulinho ligar diretamente à comunicação. Dali a pouco veio rádio, dali a pouco veio televisão, cinema, tudo foi uma sequência. A rádio resolveu criar alguns programas ligados à questão religiosa e nós fizemos uma série chamada A Maior História de Todos os Tempos para a radiodifusora, quando ainda era do Monsenhor Trajano Barroco, e eu já mexia um pouquinho com cinema. Eu primeiro fui operador, se chamam de projecionista, quem passa o filme no cinema. Eu, muito moleque, passava filmes no cinema, Cine Teatro Alumínio, depois Cine Teatro Palace, Cine Cassino. Surgiu a possibilidade de comprar uma câmerazinha, uma câmera 8mm, aí começo mesmo a produzir algumas coisas. Eu, Mário Martins, Alfredo Martins e um grupo muito grande de pessoas criamos uma empresa chamada Hyperion Comunicação, que era destinada a produzir filmes. Fizemos algumas coisas. E neste embalo, nós passamos também a gravar programas de rádio, não só participar, mas gravar de programas de rádio. Mais tarde, começamos a fazer teatro. Nós observamos que o teatro estava com um público muito pequeno
porque o grupo histórico da cidade, que era o Grupo Teatro Alvorada, fazia uma peça por ano e fazia uma, duas apresentações e parava, já mudava para um outro espetáculo. Aí nós resolvemos fazer uma peça de teatro que também chamasse o público de volta. E a escolha foi para um tema religioso, Vida, Paixão e Morte de Cristo, e nós começamos de maneira ousada, assim, com 63 atores no palco, um guarda-roupa muito grande, e começamos esse trabalho, e tudo isso foi se ligando ao rádio. Mais tarde chega a televisão, a gente também já estava próximo a isso e demos esse passo de estar meio pioneiro, né, na TV. Foi isso que me levou à comunicação. De repente, eu venho um dia do início da Plan, eu venho para dar uma entrevista, e a gente estava acompanhando todo o processo de implantação, José Carlos Poli, Orlando Rodrigues, mais os meninos, né, Cioff, Rogério e Juninho, a gente acompanhando. Eu vim aqui algumas vezes, mas pouquíssimos meses da TV no ar, eu vim dar uma entrevista no Jornal do Meio-Dia. E depois dessa entrevista, fiquei trabalhando no dia seguinte, passei pouco mais de uma dezena de anos aqui, acompanhando tudo isso e vendo aí que é gostoso. Eu vi crescimento de muitos profissionais, vi crescimento de muitos repórteres. A TV Plan foi a emissora de interior que mais gerou profissionais para as emissoras regionais maiores. Todos aqueles meninos que passaram por aqui acabaram indo muito rápido para emissoras de Varginha, para emissoras de São Paulo, de Belo Horizonte. Ela foi uma escola. O jornalista, o radialista, o repórter lá do passado tinha que ter conteúdo. As emissoras tinham, por exemplo, uma biblioteca. A emissora de rádio tinha uma biblioteca. Você tinha algumas fontes de informação e o profissional tinha que ter muita informação. Hoje, com essa agilidade, o repórter quase não tem tempo de um crescimento. Eu vejo dentro das faculdades, a gente vai muitas vezes fazer palestra e dentro de faculdades e tudo mais, eu acho um erro a forma com que a escola entrega esse profissional. Ele sai dali com um diploma pensando que ele é jornalista, e ele não é jornalista. Ele vai passar a ser jornalista, radialista, o que for, no dia a dia. Depois que ele for para a rua, depois que ele passar a ter contato com a realidade da notícia, com as suas fontes e tudo mais, a formação da faculdade é apenas o começo. E com essa corrida do dia a dia, não se tem mais esse tempo para melhorar o seu conhecimento. É muito lento esse processo, que no passado era mais sério. Eram intelectuais fazendo a comunicação. Hoje não é possível. Acho que tem caminhos, que tem meios ainda para a gente recuperar esse grande profissional. Acho que as próprias emissoras têm necessidade e urgência de possibilitar que o seu profissional não chegue aqui correndo e saia para a rua com a pauta pronta e faça aquilo que está na pauta, mas possibilitar cursos, possibilitar coisas que produzam o crescimento deste profissional. Um pouco é a própria emissora que tem que trabalhar nisso, porque ela vai ganhar com isso, o seu profissional vai ganhar com isso, a credibilidade dela vai ser maior. O rádio, você vê, se você chega num lugar, chegava em algum lugar apenas com o telefone, apenas com um gravador e resolvia a situação. Hoje, com as novas tecnologias, a internet, o celular e tudo mais, é possível você fazer a mesma coisa pela televisão. A televisão, quando se instalava, era mais eficiente que o rádio, mas o rádio chegava primeiro. Hoje dá para se fazer, entrar ao vivo em qualquer lugar, em qualquer ponto, simplesmente com o celular na mão. A tecnologia caminhou de maneira muito rápida, mas eu acho que é importante para os novos profissionais, para os recém-formados e tudo mais, ter esse conhecimento de como se chegou à tecnologia que a gente tem hoje. Eu sempre gostei de chegar nos lugares e saber a história dos lugares, a história das pessoas, o que elas comem, o que elas bebem, o que elas leem, eu sempre gostei disso. Um belo dia, eu muito adolescente, encontro uma senhora, começo a conversar com ela, e ela era filha de um escravo chamado Raimundo Mourão, que juntamente com um outro ex-escravo chamado Herculano Sintra, que veio da cidade de Amparo,
construíram a primeira igreja de São Benedito. Aí começo a conversar com essa senhora e falei, nossa, isso dá uma reportagem. Gravei toda a conversa, foi a minha primeira matéria histórica. Eu era adolescente, contando a história da festa de São Benedito através da filha do escravo que foi o pioneiro da festa de São Benedito. A partir de então, não me desliguei mais da parte histórica, passo a buscar mais a história da cidade, ler todos os autores, acompanhar os jornais antigos, as notícias de época, e foi criando esse envolvimento, sem essa preocupação que eu tenho hoje, essa responsabilidade que hoje eu tenho com a história de Poços de Caldas, e eu sei disso. Foi a partir daí que eu começo a me interessar mais e esclarecer alguns pontos que eram dúvida com relação à história da cidade, e chama atenção que Poços de Caldas tem mais de 20 livros contando a história da cidade, mas são livros de memorialista, são livros poucos técnicos, sem metodologia científica. Então alguém fala assim, olha, o Zé da farmácia, só ele sabe quem é o Zé da farmácia. Faltou essa preocupação metodológica, citar fontes, documentos, tal, onde se pesquisou determinada coisa. Então os livros aconteceram por lembrança. E isso me assusta muito. Eu tenho uma cobrança sempre que estou fazendo uma palestra numa faculdade, principalmente nas faculdades, com relação a Poços de Caldas, e vem a cobrança para que eu escreva um livro. E eu falo assim, olha, eu não me sinto ainda preparado para fazê-lo. Eu sei que eu tenho bastante coisas esclarecidas, mas eu planejo fazer um curso de metodologia científica para que a gente produza um material assim, com mais credibilidade. Curiosamente, a gente sabe que a cidade cresce, que a cidade tem esse atrativo para demais pessoas da região, entrou para a vida universitária, que fez com que a população mudasse muito, mas eu tenho saudades de uma Poços de Caldas em que a gente andava pelas ruas e via as pessoas e conhecia as pessoas. Era uma cidade que você se referia. Ah, onde mora o Rodrigo? Olha, o Rodrigo mora ao lado da casa de tal pessoa. Você conhecia todo mundo. Hoje você anda pela cidade e difícil encontrar pessoas conhecidas, e a gente está no meio da comunicação. Imagina pessoas mais anônimas. Então hoje é difícil. Então, aquela cidade mais interiorana era uma cidade mais atrativa, aquela cidade menos violenta, porque a violência acabou migrando das cidades grandes também para as cidades menores, principalmente a questão de droga faz com que as cidades pequenas fiquem diferentes. Então eu tenho saudades daquele tempo em que você saía sem carregar documentos, todo mundo sabia quem era você, você também sabia quem eram as pessoas. Olha, eu não sei se eu teria essa mensagem. Eu gosto muito de um personagem da história antiga que morreu em 46 a.C., chamado Cícero, foi um senador romano. E Cícero escreveu certa vez assim: certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas. Certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas. Se você tiver a possibilidade de colaborar de alguma forma para que uma pessoa avance 1 milímetro, para que a cidade corrija um pouquinho determinadas coisas nas quais ela se perdeu, para que a cidade seja um pouquinho melhor, um pouquinho mais verde, um pouquinho mais respeitosa com as suas pessoas, você já está sendo uma pessoa importante e não vai passar pela história como alguém anônimo, alguém inútil. Acho que só quando a gente tem essa disponibilidade de servir, de ajudar, de fazer com que as outras pessoas cresçam, é que tem significado a vida para nós.